Olá, meu nome é Romana e vamos falar a respeito da escrituração contábil. Hoje nós vamos falar especificamente a respeito da assinatura da ECD original e a ECD no caso de instituição. Você pode estar me ouvindo através do podcast chamado Romana ou através do YouTube. Bom, quando a gente fala a respeito de termo de assinatura, alguém precisa ser responsável pela declaração que está feita para a Receita Federal. Nesse caso, quando a gente fala de escrituração contábil digital, nós temos que ter o contador responsável e o representante legal da empresa, a pessoa que responde pelas informações da empresa. Como é que a gente faz essa assinatura? Quais são os critérios? O que a Receita Federal orienta em relação a essa assinatura? Então, o que vai ser falado aqui, através do podcast ou através do vídeo, são orientações fornecidas no próprio site do SPED Contábil. Tá? Então, ele diz que toda a ECD ela deve ser assinada independente de outras assinaturas por um contador, contabilista. Então, você pode ser um técnico em contabilidade ou um bacharel em contabilidade, desde que ambos tenham o registro ativo no CRC. Então, não basta você ter estudado contabilidade, você tem que ter um CRC ativo. E vai ter também, além do contador, vai ter um responsável pela assinatura na ECD. O contador, ele pode usar um eCPF, tá? um EPF ou um eCPF para assinatura. Então, é um certificado digital. E aí você tem diversos no mercado, com validade de 1 ano, validade de 3 anos. E o responsável pela assinatura da ECD é indicado pelo próprio declarante. Então, quem é essa pessoa? Ele é diretor da empresa, ele é o representante legal, ele é o sócio. Eu indico apenas uma pessoa responsável. Então, é um contador e um responsável pela empresa. Bom, quem pode ser o responsável pela assinatura da ECD? A pessoa responsável, ela vai assinar aí através de um certificado digital da pessoa jurídica, tá? Ou ela vai poder utilizar o próprio certificado digital. Então, eu posso usar o certificado digital da empresa para fazer essa assinatura. Por quê? Porque quando eu faço um certificado digital em nome da empresa, tem uma pessoa responsável pelo certificado digital da empresa. Então, por exemplo, a empresa Petrobras. Quando alguém faz o certificado digital da Petrobras, o certificado digital de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é algo abstrato. Quando você vai fazer um certificado de uma pessoa jurídica, tem que ter uma pessoa física responsável pelo certificado da pessoa jurídica. Então, você pode transmitir ou pelo ECNPJ, tá, da empresa, ou você pode transmitir com o eCPF da pessoa responsável pela empresa. Bom, eu posso também pedir, dar uma procuração eletrônica para alguém, para essa pessoa ser responsável pela assinatura da ECD, e aí só mediante a procuração eletrônica. Então, o contador é tranquilo, é o contador da empresa que tem o CRC ativo. O responsável pela assinatura da ECD, ou é através do CNPJ da própria empresa, através do eCPF do responsável legal da empresa, ou alguém que tem uma procuração eletrônica no nome da empresa. Bom, e aí eu tenho que marcar lá quem é essa pessoa, tá? Eu tenho que dizer quem é essa pessoa. É um diretor, é um sócio, é um representante legal? Quem é essa pessoa? Por que ela está sendo responsável pela assinatura da ECD? E isso não quer dizer que os demais sócios da empresa não tenham responsabilidade no que está sendo transmitido. Só não tem necessidade, por exemplo, uma empresa com 10 sócios, eu colocar o certificado de 10 sócios, tá?
todos são responsáveis pelo que está sendo transmitido. Bom, eu tenho que fazer aí a assinatura da minha ECD, dizendo quem está fazendo essa assinatura, se é um sócio, diretor, quem é o responsável, e eu digo aí quem é essa pessoa e não precisa ser a mesma pessoa todos os anos, tá? Pode ser que alterou o representante legal, alterou o sócio, não tem problema. Mas eu tenho que levar em consideração aí que é preciso fazer essa assinatura para poder transmitir a escrituração contábil digital. Lembrando que a escrituração contábil digital, ela substitui o livro diário. Então, o que vai acontecer? Quando a gente imprimia o livro e levava para autenticar, assinava o representante legal e assinava o contador. Então, na ECD, que é o livro digital, né, não é o livro impresso, você vai ter essa assinatura, mas ela é eletrônica. Bom, eu tenho aí os certificados com validade de 1 ano, certificados validade com 3 anos, tá? E eu qualifico lá quem é o responsável por essa assinatura. No caso da substituição, além da assinatura da ECD, eu tenho a assinatura do termo de verificação. E aí, quem vai assinar o termo de verificação? O profissional contábil e um profissional externo, tá? Ou, se eu sou obrigada a ter auditoria, o auditor independente também assina. Então, vai depender aí. Se eu sou obrigada a ter auditoria, se eu fui auditado, o auditor assina junto só o termo de verificação. Se eu não sou obrigada a ter auditoria, é um profissional, o contador da empresa, mais um profissional externo, tá? Bom, e aí, o que vai acontecer nesse termo de verificação? Eu fiz um vídeo, um podcast só falando de termo de verificação, que mostra detalhadamente por que essa ECD está sendo retificada, né? Então, eu vou assinar e aí deixar claro o seguinte, quando eu, auditor, eu, contador externo, assino um termo de verificação, eu só estou me responsabilizando pelo que foi alterado, eu não estou me responsabilizando pela declaração como um todo, tá? Bom, na ECD original, quem assina? O contador responsável pela demonstração da empresa. É ele que vai assinar, tá? E o responsável pela ECD, o representante legal, quem tem a procuração, 2 pessoas assinam na ECD original. Na ECD substituta, tá? Eu vou ter o contador, o responsável pela ECD e um terceiro contador. Ou um terceiro contador não, um segundo contador, porque o responsável pela empresa pode não ser contador. Um segundo contador. Então, se não gerou alteração de lançamentos contábeis, assinam 2 contadores e o responsável pela empresa. Tá? Então, se gerou alteração no lançamento contábil, se o que eu estou retificando não é o número do livro, o que eu estou retificando são lançamentos contábeis, são 4 assinaturas. 2 contadores externos, 2 contadores, o responsável pela empresa e o auditor. Então, esse número de assinaturas tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque o que vai acontecer aí? A pessoa pode não ter alguém que assine junto com ela. Eu, por exemplo, se alguém me pedisse para eu assinar junto, eu ia querer olhar toda a declaração, conferir tudo, porque da parte que está sendo substituída, né, da declaração, do termo de verificação, porque você está assinando junto, você está assinando uma responsabilidade de que, olha, eu olhei e eu conferi o que está sendo transmitido. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, lá no registro da empresa, na identificação da empresa,
Eu informo que essa é uma declaração substituta, coloco o número do hash. E lá no termo de verificação, eu vou, no campo 5, eu vou preencher as informações de quem está fazendo essa substituição, quem está assinando junto. É um auditor, é um responsável pela empresa, é o contador, quem está assinando junto nessa substituição. Então, eu coloco o nome, CPF ou CNPJ, qual é a qualificação, coloco qual é o CRC dessa pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas banalizam um pouco essas retificações e a gente precisa ter cuidado com o que está sendo feito, com o que está sendo retificado. Então, só para lembrar aí, SCD original, o contador e o responsável pela SCD. SCD substituta, que não gerou alteração de lançamento contábil, o responsável pela empresa, o contador e um terceiro. Se gerou lançamento e a empresa foi auditada, eu preciso da assinatura do contador, contador externo, auditor e o responsável pela empresa. Ok? Então, essa é a dica, os esclarecimentos a respeito de assinatura em torno da SCD. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários e outras pessoas que souberem responder também, podem responder as dúvidas uns dos outros e eu, à medida do possível, irei respondendo também. Tchau, tchau!